Bom dia, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a palavra de Deus no segundo capítulo do livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo que Ele nos oriente e nos ilumine na compreensão dessa palavra. Graças a Deus por tudo que já foi dito na manhã desse dia, graças pela comunhão dos santos, pelo privilégio de tirarmos um tempo dos nossos afazeres para nos dedicarmos ao estudo da Tua Palavra e a conhecer mais a Teu respeito. Obrigado por essa conferência. Pedimos que Teu bendito Espírito Santo continue a nos orientar e que agora nos dês iluminação na compreensão da Tua Palavra aqui revelada. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que nós vimos até agora? Nós vimos que o livro de Jonas tem como objetivo apresentar o Deus de Israel e algumas das suas características ou atributos que eram extremamente pertinentes para o momento que Israel vivia na época que Jonas, o autor do livro, o preparou. Jonas era um profeta estabelecido em Israel. Ele é um dos primeiros profetas. Ele viveu durante o tempo do rei Jeroboão II, um período de prosperidade na nação de Israel. O próprio Jonas havia profetizado que Deus haveria de trazer libertação à nação de Israel e aquele período de expansão, como de fato aconteceu. E Deus então lhe aparece e o convoca para pregar a palavra em Nínive, que era uma das capitais, se não a mais importante, do reino da Síria, ao nordeste de Israel, lá na região da Mesopotâmia, 800 quilômetros de distância. E nós vimos como Jonas, então, ele resiste ao chamado de Deus. E ele tenta fugir da presença do Senhor, entrando no navio que vai para o outro lado da direção que Deus havia mandado. E no seu grande amor e na sua misericórdia, Deus vai atrás do profeta Fujão. E o encontra lá no oceano, manda uma grande tempestade, conhecemos a história, os marinheiros estão apavorados, clamando aos seus deuses, procuram descobrir quem ofendeu algum deus e descobrem que Jonas está fugindo exatamente do Deus que é o Criador do mar, da terra e de tudo que há. E mesmo que eles não queriam terminar com a vida de Jonas, acabam fazendo o que Jonas diz, que é lançá-lo no mar, porque o próprio Jonas entendeu que era Deus que estava por detrás de tudo aquilo, por conta da sua desobediência, que ele confessa: sei que por minha causa veio todas estas coisas. Ele assume as consequências e está disposto a morrer por aquilo que ele havia feito.
O livro de Jonas não termina aqui, naturalmente, no capítulo 1, mas mostra como, afinal, Deus cumpriu o seu propósito. E Jonas vai pregar em Nínive. E lá há um grande avivamento espiritual, a cidade se converte, e o que deixa Jonas extremamente chateado, né? Irado, ele não queria que isso acontecesse. O último capítulo do livro é uma lição que Deus dá ao profeta, que termina mostrando que Deus é misericordioso com quem Ele quer ser misericordioso, e não com aqueles que nós achamos que merecem a misericórdia de Deus. Isso compõe um dos temas centrais do livro. O tema maior é o Deus de Israel, Yahweh. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, sobre todos os deuses, sobre toda a sua criação. Como nós dissemos ontem, tudo aqui no livro obedece a Deus, a natureza obedece a Deus, a história segue o curso que ele traçou, os homens têm que se curvar diante dele. O livro também fala da necessidade do arrependimento e da mudança sincera de vida, para que nós tenhamos comunhão com esse Deus. O livro fala que Deus é Deus não somente de Israel, mas de todas as nações. Alguns acham, inclusive, que esse livro é um libelo, é um pronunciado público do profeta contra o nacionalismo da nação de Israel. Ele, Jonas, era bem nacionalista, mas agora, no final da história, se de fato ele compreendeu a lição que está no final, ele mostra que Deus é Senhor não somente de Israel, mas de todas as nações. Enfim, como nós dissemos, a estrela do livro não é Jonas, mas o Deus de Jonas, o Deus que age, o Deus que chama, o Deus que ouve, o Deus que perdoa e que é misericordioso. Hoje nós veremos no capítulo 2 o salmo que Jonas compôs para descrever os seus pensamentos e as suas sensações à medida que ele estava morrendo afogado e foi salvo pela chegada de um peixe e a gratidão que Jonas demonstra depois disso. É isso que é o nosso capítulo 2. Ele está dividido da seguinte maneira. Primeiro, no verso 1 você tem o tema. Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Então, o que nós temos aqui é exatamente a descrição dos sentimentos de Jonas à medida que ele morria e a oração que ele fez. No verso 2 você tem o resumo do que ele vai dizer aqui. Na angústia ele clamou ao Senhor e Deus lhe respondeu. E a partir do verso 3 até o verso 7, a descrição dos sentimentos dele à medida que ele morria afogado, né? À medida que ele ia se afundando, e até o ponto em que ele é salvo. E do verso 8 até o verso 9, a conclusão, ou as conclusões a que Jonas chegou dessa experiência. E no verso 10, ele é lançado de volta à terra. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês é aquele que eu já mencionei, o fato de que o capítulo 2, ele vem sob a forma de um salmo. Qualquer pessoa pode verificar isso. Aliás, eu acredito até que as Bíblias, elas já nos ajudam a ver isso nas versões, porque você vai perceber que a formatação do capítulo 2 na sua Bíblia, ela já é um pouquinho diferente da formatação do capítulo 1, do capítulo 3 e 4, como se os tradutores quisessem, de fato, indicar que no hebraico há um gênero literário diferente daquele que foi usado no capítulo 1 e nos capítulos 3 e 4. E, de fato, o capítulo 2, ele vem sob a forma de um salmo. E esse fato tem levado alguns estudiosos a reforçar a hipótese de que esse livro ele é uma ficção. Não é? Isso aqui seria uma interpolação que foi jogada por alguém, enfim, um autor diferente, já porque o estilo não é o mesmo. Eu acho sempre muito engraçado esses críticos literários, especialmente a crítica da forma e a crítica documentária, que fica procurando autores diferentes toda vez que o livro muda de gênero, como se um autor não pudesse variar o seu estilo, ou como se, através da sua vida, a gente mesmo não mudasse o estilo de escrever. Eu guardo os sermões que eu preguei desde que fui alcançado pela graça de Deus, com 22 anos, comecei a pregar, e eu tenho esses sermões, e eu olho para aqueles sermões e eu não me reconheço ali.
Não é possível, né? Não sei quem escreveu aquilo ali, porque é um estilo completamente diferente. E eu posso ver com muita clareza nessa documentação, né, dos meus sermões, através da história, as variações, as mudanças, o aprendizado. Eu suponho que um dia alguém pegasse a coleção dos meus esboços de sermões e fosse dar uma analisada, se ele fosse seguir os critérios que alguns críticos da forma ou da redação usam hoje para analisar a Bíblia, ele diria, não, esse aqui é Augustus, esse aqui é Deutero Augustus, isso aqui é Trito Augustus e por aí vai, porque o estilo é diferente. Como se não houvesse desenvolvimento nos escritores, ou como se circunstâncias diferentes não exigissem um estilo diferente de escrita, não é? Então, eu acho muito engraçado, né, como eles fazem esse tipo de coisa. Se eles fossem aplicar esse tipo de crítica aos escritos de Shakespeare, por exemplo, alguém já verificou isso com muita clareza, diria que houve vários Shakespeares, não é? E que ele não é o autor da obra que tem o seu nome, porque os estilos variam. Então, na verdade, o que existe é um desejo de destruir a integridade dos textos do livro bíblico e, assim, diminuir a sua autoridade. Não há razão nenhuma pela qual um mesmo autor não pudesse ter escrito o capítulo 2, só porque o estilo é completamente diferente. Especialmente quando nós nos lembramos de que quem escreveu foi um judeu. Esse salmo, né? Capítulo 2 é praticamente um salmo, ele é bastante similar aos salmos de livramento que nós encontramos no livro de Salmos. Esses salmos de livramento, eles seguem uma estrutura, não necessariamente nessa ordem, onde há um pedido de socorro, há uma descrição do problema que o salmista está passando, há uma oração pedindo livramento, o livramento em si, e termina geralmente com agradecimentos e votos. Se você depois quiser fazer uma comparação, eis aqui os salmos de livramento. São 12 salmos de livramento. 18, 21, 30, 31, 34, 40, 66, 92, 103, 108, 116 e 118. São salmos que têm uma estrutura bem parecida com esse capítulo 2 do livro de Jonas. Nós mencionamos também que seria bastante natural que Jonas, ao escrever ou narrar essa experiência profunda que ele teve, uma experiência de quase morte, que ele fizesse isso na linguagem que ele estava acostumado a ouvir. Jonas era um hebreu, era um judeu. O judeu ia, pelo menos, embora Jonas fosse do Reino do Norte e o templo de Jerusalém estava no Reino do Sul, mas o homem judeu, ele ia ao templo pelo menos 3 vezes ao ano, no mínimo, para participar das grandes festas, ou não regularmente para levar, quando não regularmente, para levar os seus sacrifícios e suas ofertas. E lá no templo, durante essas festividades e cultos e tudo mais, o que se cantava e o que se recitava era exatamente os salmos. O salmo, então, era a linguagem do israelita piedoso. Jesus, por exemplo, quando estava na cruz, ele expressou o seu sofrimento e a dor que ele sentia exatamente na linguagem dos salmos. Deus meu, por que me desamparastes? É um dos salmos de Davi. Então, é natural para o israelita piedoso, na hora que ele vai expressar os seus sentimentos, que ele faça isso no tipo de linguagem que ele estava familiarizado. Então, não há dificuldade alguma, não é que Jonas tenha feito isso. Depois da experiência, provavelmente, quando ele volta para casa, então, e ele resolve escrever aquilo que aconteceu, ele descreve essa sensação nos termos de um salmo. Qual a importância desse capítulo, então, para o livro? Ele está aqui para mostrar que Deus ouve a oração daquele que se arrepende e clama a Ele. O mesmo Deus que ouviu o clamor dos marinheiros e é o mesmo Deus que vai ouvir o clamor dos ninivitas, Ele é o Deus que ouve o clamor do seu servo, arrependido, e que agora reconhece a desobediência que havia cometido. Então, esse é o objetivo maior, revelar essa compaixão de Deus e sua disposição de atender aqueles que o buscam em verdadeira contrição. Não somente o hebreu Jonas, mas também os pagãos que se voltam para ele em verdade
tendo ouvido a respeito desse Deus verdadeiro. E eu acho que esse capítulo também, ele tem como objetivo mostrar que Jonas tinha experimentado a misericórdia de Deus e que, portanto, ele deveria estar pronto para estender essa misericórdia para os ninivitas. Há um conflito no livro, como fica claro de perceber, entre a obediência que Jonas sente que deve a Deus e a amargura que ele tem para com os ninivitas, o ódio que ele tem para com aquele povo. E o seu senso de justiça que não permite, não admite que Deus possa perdoar uma nação tão cruel e maldosa como aquela. Mas agora que Jonas experimentou a misericórdia de Deus, misericórdia que ele não merecia, porque ele havia desobedecido a Deus e virado as costas para Deus, ele havia se tornado como que um daqueles pagãos, mas agora ele recebeu misericórdia e, teoricamente, ele deveria estar pronto para, ao voltar para Nínive, oferecer aos ninivitas a mesma misericórdia que ele havia experimentado de Deus. Aqui me lembra aquela parábola que Jesus contou do credor incompassivo, aquele homem que devia muito dinheiro ao rei e foi então chamado para pagar, não tinha com o que pagar. O rei determinou então que ele fosse preso e sua família vendida, todos os seus bens arrestados, e ele então pede misericórdia ao rei e o rei resolve perdoar completamente aquela dívida. E aí ele sai do palácio e encontra um contemporâneo seu, um companheiro que lhe deve uma quantia pequena. E ele agarra o pescoço daquele cidadão, né? Paga o que você me deve. E o cidadão pede misericórdia, mas ele não dá ao seu colega aquela misericórdia que ele tinha acabado de receber do rei. E o rei então fica muito furioso e determina que ele seja então preso e pague a dívida anterior que já havia sido perdoada. Embora o final das duas histórias sejam diferentes, mas o princípio é o mesmo. Aquele homem que havia experimentado a misericórdia de Deus deveria estendê-la aos que precisavam da sua misericórdia. Da mesma forma, Jonas, que no capítulo 2 é salvo pela misericórdia de Deus, deveria oferecer misericórdia ao povo de Nínive, mas ele acaba sem fazer isso e o livro termina em aberto. Será que Jonas entendeu? Será que Jonas compreendeu? E, portanto, o livro é um apelo para que o leitor se coloque nessa posição. Você que recebeu a misericórdia de Deus, que foi perdoado por Deus, aceito por esse Deus que ouve e que perdoa, você vai ter essa mesma misericórdia para com as pessoas ao seu redor? Você vai usar de compaixão para com elas, da mesma forma que Deus teve compaixão de você? Esse é o papel, então, do capítulo 2. Mostrar que Deus ouve, que Deus exerce misericórdia e que aqueles que são objeto da misericórdia de Deus devem estar prontos para pregar essa misericórdia às pessoas ao seu redor. Vamos então fazer agora a exposição desse capítulo. Como eu já disse, o verso 1 nos diz que ele é a oração que Jonas fez no ventre do peixe, ou seja, o momento, os sentimentos de Jonas e os pensamentos que passaram pela sua cabeça, nem tudo é oração aqui, não é? Talvez o título não seja o melhor, porque não é só, esse salmo não é a oração, mas ele descreve o que é que aconteceu com Jonas e inclusive o momento em que ele ora. Jonas ora a Deus do ventre do peixe, provavelmente quando ele se conscientizou que estava vivo. Se a gente puder refazer o que é que tinha acontecido, ele é lançado ao mar e é lançado para morrer ao mar, e então ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E à medida que ele vai afundando, então ele começa a... Dizem que quando a pessoa está morrendo, né, toda a sua vida passa diante dele, né? Então Jonas começa a lembrar de Deus e das coisas que lhe aconteceram, e então finalmente ele clama a Deus e de repente ele se vê no ventre de uma criatura marinha. E lá dentro, né, consciente de que ele está vivo, então ele eleva os seus pensamentos a Deus e clama a Deus. É a oração que foi feita no ventre do peixe. Jonas, do ventre do peixe, ele ora ao Senhor, seu Deus. O resumo da sua oração está aí no verso 2. Na minha angústia,
clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas, perto da morte, ele está clamando a Deus, é engolido pelo peixe, ele não entende o que está acontecendo, ele continua clamando a Deus, e finalmente Deus o responde, e Deus ouve a sua oração, e ele é jogado na beira do mar, de onde ele havia saído a princípio. É interessante que quando o capitão mandou ele orar, capítulo 1, verso 6, levanta-te, invoca teu Deus, Jonas não fez nada. Lembra disso no capítulo 1? Né? O capitão chegou e disse, invoca o teu Deus. Jonas não orou, mas agora ele resolve orar, né? O que significa que Deus às vezes tem que nos colocar em situações críticas, né? Para que a gente lembre que a oração é desejada por Ele. Esse verso 2 tem um paralelismo, né, que nós conhecemos, é o paralelismo hebraico, quando no mesmo versículo a mesma coisa é dita duas vezes. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então, está dizendo a mesma coisa duas vezes, mas com palavras diferentes, não é? Na minha angústia, na primeira parte, equivale ao ventre do abismo na segunda. Clamei ao Senhor, corresponde a gritei na segunda, e Ele me respondeu, corresponde, tu me ouviste a voz. Então, a maneira do profeta se expressar era assim que os judeus costumavam escrever. Aqui é importante nós lembrarmos uma coisa. Na segunda parte do verso 2, Jonas diz, do ventre do abismo eu gritei. A expressão ventre do abismo, na verdade, é a tradução da palavra bem conhecida no hebraico, Sheol, que significa o local dos mortos. O que tem levado alguns autores a dizer que houve realmente a morte, que Jonas de fato morreu, e que o milagre aqui, de fato, foi uma ressurreição. Ele tinha morrido, e o peixe engole o cadáver, e ali há uma ressurreição. E isso estaria mais de acordo com o paralelismo que Jesus emprega mais adiante, quando ele diz que a experiência de Jonas é um sinal da própria experiência de Jesus, de que ele haveria de morrer e ficar no ventre da terra durante 3 dias. Então, alguns autores, por conta disso, eles dizem que Jonas de fato tinha morrido, não é? Ele tinha chegado até o Sheol, e de lá, então, Deus tirou a sua alma. Que momento isso aconteceu? Deve ter sido quando ele foi a ressurreição, né? O peixe deve ter engolido o cadáver, e o Jonas, então, teria ressuscitado na barriga do peixe, senão ele não tinha como orar, não é? Porque, de fato, está dizendo aqui que ele orou da barriga do peixe, mas ele teria tido essa experiência de ressurreição. Não é necessário, parece estranho, eu sei que alguns de vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, não é? Mas, e de fato parece meio estranho que isso tenha acontecido. Pode ter sido, mas não é necessário. O que Jonas pode ter experimentado, porque o texto dá a impressão de que ele estava consciente o tempo todo do que estava acontecendo com ele. O que ele pode ter experimentado é uma experiência muito próxima da morte, a ponto de dizer, como também na linguagem dos Salmos, eu sou considerado como morto, ou eu me sinto como alguém que já entrou nas portas da morte, ou tu me abandonaste, a minha vida está perdida. Há várias expressões nos Salmos que usam esse tipo de linguagem muito forte para expressar o sentimento do coração. Então, não é preciso que Jonas tenha morrido, mas a experiência dele, sem dúvida, foi uma experiência muito próxima da morte. Ele chegou a desesperar da própria vida. Do verso 3 até a primeira parte do verso 6, ele dá uma descrição dos seus sofrimentos e dos pensamentos enquanto ele afundava. Eu gosto de imaginar assim, ele foi jogado, né? E ele começou a afundar, né? Começou a afundar. 5 metros, 6 metros, 7, ele vai descendo, 10 metros, né? 15 metros, ele vai 20, não é? E ele, enquanto ele desce se afogando, ele começa a descrever o que está aqui, do verso 3 até o verso 6. A descrição que ele faz é essa daqui. Primeiro, ele tem consciência de que é Deus
que o lançou no mar. Verso 3: Pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Foram os marinheiros, mas Jonas agora sabe que por trás dos marinheiros estava a vontade de Deus. Tu me lançaste no profundo dos mares. Ele percebia agora que naquela ação a mão do Deus de quem ele tentava fugir estava presente. Ele diz também no verso 3: A corrente das águas me cercou e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. São as ondas de Deus, as vagas de Deus, o mar de Deus que agora cerca Jonas e o conduz àquela experiência de angústia e de sofrimento. Ele sabe que é Deus que está por detrás daquilo que está acontecendo. Você poderia perguntar a qualquer profeta hebreu, a qualquer judeu que estava familiarizado com a Bíblia, se Deus era Senhor de todas as coisas e se a mão de Deus estava por detrás de tudo o que acontece, e a resposta seria sim. Essa era a crença de Israel, e é a crença dos cristãos, que Deus está por detrás do passarinho que cai, do cabelo que cai, do vento que sopra, de toda providência, de tudo que acontece. Deus está por detrás. Ele é imanente, ele está presente na sua criação. Ele é onipresente, ele sabe, está presente em todas as coisas e onisciente porque sabe de tudo o que acontece. Então Jonas, ele declara isso. Foi Deus quem o lançou no mar, o mar que é de Deus, e as ondas e os vagalhões de Deus passaram por cima da sua cabeça. No verso 4 ele diz, ele descreve a sensação de que ele havia sido separado de Deus, não é? Ele diz: fui lançado de diante dos teus olhos. Estou lançado diante dos teus olhos. A palavra que é usada aqui, lançado fora, é a mesma palavra que aparece lá em Levítico, quando diz, fala da mulher que foi repudiada pelo marido. A mulher que foi repudiada pelo marido. É o mesmo verbo que é usado aqui. Eu me sinto lançado fora da tua presença como uma mulher que foi repudiada do marido, a quem o marido disse: vá embora, eu nunca mais quero ver você. Então, era assim que Jonas estava se sentindo, repudiado por Deus naquela situação de que Deus o havia rejeitado e abandonado pelos seus pecados. Ele está pensando nisso à medida que ele vai afundando, né? À medida que a angústia vai tomando conta da sua alma. Então, e aqui ele começa a sentir esse desespero. E nada era tão terrível para o israelita, especialmente o israelita piedoso, do que essa sensação do abandono de Deus. Daí o grito, né? Deus meu, por que me abandonaste? De se ver separado de Deus, lançado fora da presença de Deus. E aí então ele se lembra do templo, final do verso 4, e pergunta: tornarei a ver o teu santo templo? Será que alguma vez, será que eu ainda terei a chance de voltar a Jerusalém, entrar no templo e te adorar, ó Deus, na tua presença? Ele tem esses pensamentos, esses desejos estão no seu coração. Você percebe que embora Jonas tenha sido rebelde, desobediente a Deus, mas o seu coração é de Deus, a sua alma é de Deus, os seus pensamentos são em torno de Deus. Você não percebe aqui, nesse momento, nenhuma sensação ou desejo ou expressão de repúdio ou raiva ou amargura diante de Deus, mas uma resignação piedosa à sorte que Deus lhe reservou por conta dos seus próprios pecados. Tem uma tradução, não sei se vocês a têm aqui, que é a NVI, que traduziu assim: contudo verei outra vez o teu santo templo, como se Jonas tivesse certeza de que ele seria livre daquela situação. É possível gramaticalmente no hebraico, por conta do tempo hebraico, mas eu não creio que contextualmente seja essa a situação. Jonas não tinha nenhuma expectativa àquela altura. Jonas estava
enfrentando a morte, não é? Ele estava resignadamente tendo os últimos pensamentos de alguém que a qualquer momento sabia que ia morrer afogado à medida que a água começa a entrar nos pulmões, ele não consegue mais segurar o fôlego, não é? Está ficando cada vez mais fundo e então esses são os pensamentos de Jonas. Não há aqui qualquer perspectiva de esperança nenhuma, mas simplesmente o desejo, né, de que um dia ele pudesse, se não nesse mundo, mas no próximo, ver a presença de Deus. Ele tem essa consciência de que a morte se aproxima. Olha o que diz o verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele se vê completamente cercado, sem saída, a alma dele está cercada pela água, ele está rodeado pelo abismo e já as plantas começam a se enrolar na cabeça dele. Ou, talvez ele já esteja aqui chegando no fundo do mar, não é? Chegando lá no fundo, onde crescem aquelas plantas, né? E agora ele está lá se debatendo e está lá aquelas algas já enrolando na cabeça dele, ele está naquela aflição, né, terrível. E ele diz, no início do verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aqui a palavra, aqui mais uma vez, ele descreve o que é o mundo dos mortos, né? O Sheol era considerado como sendo no fundo do mar. Era o local, o Sheol, essa na visão escatológica incompleta do Antigo Testamento, né? O local dos mortos era lá embaixo, né? Lá na terra, no fundo do mar, onde os montes têm o seu fundamento. E uma vez que você entra no Sheol, a porta se fecha e o ferrolho é passado, e você não volta mais. Né? Veja como ele diz isso aqui. Cheguei até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. A qualquer momento, Jonas vai passar por aquela porta, vai entrar no mundo dos mortos e os ferrolhos vão se fechar, e aí acabou. Ele não voltará mais ao mundo dos vivos. Tudo ali termina na sua perspectiva. Final do verso 6, você nota, contudo, uma mudança, que é introduzida pela palavra, na versão que eu tenho, Almeida, pela palavra contudo. Lendo o verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, está chegando no fundo do mar. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Talvez isso aqui assinale aquele momento em que o peixe chega, né? Em que o peixe chega e agora sobe, né? Ele estava descendo, mas agora tu fizeste subir da sepultura a minha vida. Então agora começa o caminho de volta, não é? No ventre do peixe, que longe de ser o castigo de Jonas, na verdade era a salvação dele, não é? O castigo dele não foi ficar na barriga do peixe, mas isso foi, na verdade, a sua salvação. O castigo foi ser lançado no mar para morrer afogado, mas agora vem a salvação sob a forma de um peixe, e ele começa agora a subir. E no verso 7, ele explica, ele dá razão, né? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Já, né, dando o último suspiro, se é que é possível, embaixo d'água, né? Já naqueles momentos finais, Jonas se lembra de Deus e clama a Deus. E a oração subiu ao santo templo de Deus, que é o local da sua habitação. E em seguida, então, ele é salvo por aquele peixe. Que experiência extraordinária desse homem, não é? Experiência de desespero total que termina com a salvação que Deus lhe envia através daquele peixe. Jonas é chamado o filho pródigo do Antigo Testamento, em que Deus o leva a uma experiência extrema de perda, de desespero, para finalmente salvá-lo através do arrependimento e da resposta de oração. Jonas representa muito bem a nossa situação como pecadores perdidos, desesperados, ao fim da nossa esperança,
quando finalmente Deus nos atende e nos ouve. As conclusões a que Jonas chega, ainda no ventre do peixe, versos 8 e 9. Primeiro, verso 8, a inutilidade da idolatria. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Talvez Jonas estivesse fazendo uma referência aos marinheiros idólatras que clamavam aos seus deuses, né? Mas aqui, se for isso, ele devia ter completado: quem abandona, porém, a idolatria, alcança misericórdia, que foi o que aconteceu com aqueles marinheiros quando reconheceram que Deus era Deus. O mais provável aqui, os comentaristas nos dizem, é que isso é uma referência aos compatriotas israelitas que iriam ler o livro. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E a idolatria aqui não é a idolatria dos pagãos, mas a idolatria de Israel, que era muito grande na época do rei Jeroboão II. Embora o país estivesse passando por uma expansão econômica e geográfica muito grande, a idolatria era praticada pelos judeus, quer seja em Jerusalém, quer seja em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E Jonas agora, ele percebe isso, que Deus é Deus, ele é o único Deus verdadeiro a quem vale a pena servir. É o Deus que ouve as orações. Os deuses pagãos, eles não ouvem as orações, eles são falsos, eles não existem. Eles são invenção do coração humano. E ele quer que os seus compatriotas, ao lerem esse livro, eles percebam isso. Como eu disse, o livro de Jonas mostra que ele é o único Deus verdadeiro. E talvez foi escrito exatamente com esse objetivo, para servir de testemunho à nação de Israel. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E quem é esse que é misericordioso com Israel? É o verdadeiro Deus, é Yahweh. É a estrela do livro, é o centro do livro, é o objeto do livro. A misericórdia dele está nesse livro. Portanto, um israelita adorando Baal, ele está abandonando o único Deus verdadeiro, que é misericordioso. Essa é a lição que Jonas aprende aqui. E a segunda conclusão dele está no verso 9. Ele diz: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Note que é a mesma linguagem dos marinheiros no capítulo 1. Os marinheiros, quando perceberam que Yahweh era o Deus verdadeiro, então ofereceram sacrifícios e fizeram votos. E agora no capítulo 2 é Jonas que faz sacrifícios e oferece votos a Deus, ao contrário. Deus oferece sacrifício e faz votos. E no capítulo 3 vai ser os ninivitas que vão fazer a mesma coisa. Todos se curvam diante desse Deus. No capítulo 2 é Jonas que faz isso. Ele provavelmente agora, ele tem essa expectativa de que ele vai voltar para a sua terra e lá em Jerusalém ele vai oferecer sacrifícios e vai fazer votos a Deus. E a terceira conclusão dele, final do verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Por isso ele a dá a quem ele quer. Porque pertence a ele. A salvação não está em mim e não está em você. Mas a salvação pertence a Deus e ele dá a quem ele quer. Ele deu aos marinheiros, ele vai dar aos ninivitas e ele acaba de salvar o seu profeta rebelde. Esse talvez seja o tema do livro, segundo algumas pessoas, não é? A salvação ao Senhor, a Yahweh, pertence a salvação. E pronto, termina o capítulo 2 com o verso 10, quando Deus fala ao peixe, Yahweh fala ao peixe, e é uma maneira figurada, não é? A gente sabe que, né, não tem como, mas Deus é o livro dos impossíveis, né? Esse livro aqui. Deus fala com o peixe, Deus se comunica com os peixes, Deus fala com sua criação. E diz aqui que ele vomita Jonas na terra. Aonde? Provavelmente Jope. Né? Nós já vimos que eles não estavam muito longe da terra quando isso aconteceu. Provavelmente agora Jonas está de volta à estaca zero. Não é? Ele tinha começado a fugir de Deus lá em Jope e Deus faz
tudo isso que aconteceu e traz Jonas de volta a estaca zero, como quem diz, ok, Jonas, aprendeu? Vamos agora para a segunda chance e repita comigo, vamos lá. Eu vou para Nínive, não é? Deus dá a Jonas a chance de começar outra vez. Outra vez. Note aqui a última observação, antes de partir para as conclusões, que o peixe vomitou Jonas. Não é que o peixe cuspiu. Não é que a gente está acostumado, talvez, nas histórias que a gente ouve, né? O peixe cospe Jonas, mas o peixe vomitou. É uma palavra que ela descreve exatamente essa sensação horrível, né, de alguém que tem um embrulho no estômago, né, que está passando mal e finalmente ele vomita, né, junto com todos aqueles ácidos, aquelas coisas lá que tem no estômago, né? E pouca gente lembra do sofrimento desse pobre animal que passou falando sério, foram 3 dias com esse embrulho, né? O peixe, 3 dias com esse embrulho, até que finalmente, né, ele alivia. Alguns estudiosos, eles acham que essa palavra vomitou, né, esse gesto, né, ou essa atitude de vômito, ela foi escolhida deliberadamente por Deus para expressar o que ele estava sentindo com relação a Jonas, não é? Assim, Jonas, não é? Como está no Novo Testamento, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Deus falando para a igreja de Laodiceia. Então, literalmente aqui, Jonas foi vomitado na terra. Há a palavra, a origem da cidade de Nínive está relacionada a um deus peixe que teria sido o fundador da cidade. Esse deus peixe teria sido o fundador da cidade. E Jonas, quando vai aparecer lá em Nínive, algumas pessoas tentam explicar o sucesso da pregação de Jonas em Nínive, exatamente porque os moradores de Nínive, quando o viram, a pele toda branca, pigmentada, não é? Sem os pigmentos por conta do ácido na barriga do peixe, ele todo branco, não é? Então, associaram isso com a figura do deus peixe. Ele era o homem que foi trazido pelo peixe até a cidade de Nínive. E então isso teria funcionado como que uma ponte, né, para estabelecer a comunicação desse estrangeiro com a cidade de Nínive. E então eles começaram a ouvir, ficaram curiosos, né, com aquele homem todo branco, né? Passou 3 dias lá nos ácidos digestivos, né, do peixe e tudo. E então isso serviu como para pegar a atenção dos ninivitas. Eu não sei se isso é imaginação demais, porque o texto não fala nada disso. O texto atribui a conversão dos ninivitas à pregação da palavra de Deus, como nós veremos, não é? Mas não deixa de ser curioso, porque há de fato essa lenda do Deus peixe associada à fundação de Nínive. E de repente Deus manda para lá alguém que vem exatamente carregado na barriga do peixe, não é? Embora Jonas tenha sido colocado na terra a 800 quilômetros de lá. Queridos, o que é que nós podemos ter aqui como conclusão? Eu tinha dito a Edvânio que hoje 30 minutos, eu não sei nem quantos já foram, mas ele disse, fala um pouco mais. Eu disse, não posso, porque o capítulo 2 é curto, né? Então eu ia ter que encher linguiça aqui e eu não quero fazer isso. Então vamos direto, e aí vocês vão ter mais tempo aí para a livraria e um monte de coisa aí, né? Vamos lá, algumas aplicações. O que é que esse capítulo traz para nós? Mais uma vez, salvação é de Deus. A salvação é de Deus e Ele a dá a quem Ele quer. Ele nos livra dos males dessa vida, como livrou a Jonas, e também dos males da vida por vir. Ele é o Deus que salva, Ele é o nosso Senhor. Segundo, Deus ouvirá os que o buscam. Deus ouvirá os que o buscam. Os seus ouvidos estão atentos ao contrito, ao arrependido. Terceiro, a idolatria é uma rejeição da misericórdia de Deus. Toda vez que nós nos curvamos, que uma nação se curva diante de ídolos, que adora imagens de escultura,
Isso não pode ser considerado como culto verdadeiro, mas é uma rejeição do Deus misericordioso. Esse Deus não pode ser expresso, ele não pode ser adorado através de representações físicas, porque ele é o Deus que está presente em todo lugar. Ele não é um Deus que se localiza geograficamente. A imagem captura Deus, ele reduz Deus. E Deus não pode ser reduzido, capturado ou expresso, feito refém de um pedaço de madeira, de pau, de gesso, de pedra ou qualquer outro objeto desses aí. Portanto, a idolatria é uma rejeição desse Deus misericordioso. Eu sei que pregar o Evangelho numa terra idólatra é muito difícil. Uma terra onde as pessoas estão acostumadas a buscar a Deus através de representações físicas. E às vezes pode haver a tendência na pregação nossa do Evangelho de querer acomodar a idolatria que é praticada à pregação do Evangelho, no sentido de que, não, as pessoas que adoram imagens de escultura, na verdade elas são sinceras e elas estão se dirigindo ao mesmo Deus, só que dessa forma inadequada e dessa forma errada. Não é isso que a Bíblia diz. A idolatria é uma rejeição e um abandono do Deus que é misericordioso. Não tem como comprometer a pregação do Evangelho com qualquer forma de idolatria. Qualquer forma de idolatria. A idolatria é um abandono daquele que é misericordioso, porque ele é muito maior do que qualquer representação que nós possamos fazer dele. E a última coisa que eu queria trazer para nós aqui é que esse Deus que salva, ele faz isso mediante a morte e a ressurreição de Cristo, da qual, ou dos quais, a experiência de Jonas é apenas um tipo. Olhando a história de Jonas, apenas no contexto da época, nós vemos que, olhando aquela experiência dele, nós vemos que ela era necessária para preparar o profeta para Nínive. Ela foi necessária para preparar o profeta para pregar em Nínive, porque deveria ensinar a Jonas a misericórdia de Deus e o poder de Deus em salvar. E olhando do ponto de vista da história da redenção, do ponto de vista canônico, olhando a Bíblia já completa, essa experiência ela se torna um sinal, um tipo da morte do nosso Redentor e da sua ressurreição. Por isso que esse livro de Jonas ele é tão importante para nós, e é por isso que nós queremos tomá-lo como sendo história, como sendo literal, e não uma figura, uma lenda escrita por algum poeta ou artista hebreu. Mas o relato de fatos que aconteceram. O Deus que preservou a vida desse profeta no ventre de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites, é o Deus que vai mandar o seu filho ficar prisioneiro no ventre da terra durante 3 dias e 3 noites e de lá ressurgir vitorioso para ser não somente o salvador de Nínive como Jonas foi, mas para ser o salvador de todos aqueles no mundo que creem no seu nome. E eu queria que essa mensagem trouxesse esperança para nós. Eu sei que muitos de vocês labutam no ministério em situações difíceis. Poucas conversões, pouca receptividade, muita rejeição, muita idolatria. Mas como eu disse, isso não é a respeito de você. O foco tem que ser nesse Deus. Deus misericordioso que atende às orações e a quem pertence a salvação. No tempo dele, na forma dele, ele haverá de salvar aqueles que ele quer. E ele quer usar você, como ele usou Jonas para Nínive, ele quer usar você e a mim para realizar os seus propósitos salvadores. Que Deus conceda a cada um de vocês, pastores, obreiros, missionários, missionárias que pregam a palavra de Deus, esse conforto e essa confiança no Deus de Jonas, o Deus que ouve as orações. Amém. Vamos orar. Ó Deus, do fundo do abismo nós clamamos a Ti. Senhor, nós elevamos a nossa voz, nós nos sentimos sufocados, cercados pela onda da incredulidade, do materialismo, aqui nesse país e nesse continente, que um dia já foi tão cristão,
E do fundo do abismo, Senhor, meus colegas clamam a Ti, pedindo misericórdia, pedindo salvação em meio às dificuldades que eles encontram de levar avante a Tua palavra. Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que salva, o Deus que ressuscita, o Deus que envia recursos para nos livrar da destruição. Pedimos pela Tua igreja aqui em Portugal. É uma igreja pequena, mas é Tua igreja e é o Teu povo que Te clama, ó Deus. Dá-lhes renovação, força, esperança, fé e confiança. E oramos por um avivamento espiritual, Senhor, nessa nação. Tu és poderoso para fazer isso. Pedimos que mantenhas acesa a chama da nossa fé, à medida que nós semeamos e pregamos com lágrimas, que um dia também o Senhor faça essa semente prosperar e frutificar. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.